Hoje a gente vai explorar um tema super importante na educação infantil, a conexão entre música, identidade e relações étnico-raciais. É isso aí. Música na educação infantil é um tema riquíssimo. É verdade. A gente vai descobrir como a música pode ser uma ferramenta poderosa para os pequenos, para eles se entenderem melhor e também para celebrar a diversidade do mundo. Exatamente. A música tem esse papel fundamental, né? Na formação da identidade, principalmente na primeira infância. Imagina só, as crianças estão ali descobrindo o mundo, aprendendo sobre si mesmas e sobre os outros. E a música entra como uma linguagem universal, sabe? Isso. Uma linguagem que conecta, emociona e ensina. Uma linguagem universal, que legal. Sabe que eu lembro que quando eu era pequena, minha avó sempre cantava cantigas de ninar da cultura dela. Ah, que... Era mais do que uma melodia, sabe? Era uma conexão com a história da minha família, com a herança da minha família. E isso me faz pensar como a música se conecta com a construção da identidade, principalmente quando a gente fala de crianças pequenas. Que lembrança bonita. E ela ilustra perfeitamente a força da música na construção da identidade. Pensa na identidade como um quebra-cabeça. Que a criança vai montando aos pouquinhos, a família, a comunidade, as experiências, a cultura. Tudo isso contribui para formar a imagem que ela tem de si mesma. E a música entra como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Ajuda a criança a entender quem ela é em relação ao mundo. Faz todo sentido. E quando falamos da riqueza cultural do Brasil, né, com tantas influências, como a música pode ser usada para que as crianças entendam e respeitem as diferentes culturas e etnias? Olha, a música é um reflexo da nossa história e da nossa sociedade, né? No Brasil, essa mistura de culturas é evidente. A gente vê isso na variedade de ritmos, de instrumentos, de estilos musicais. Sim. Pense na capoeira, por exemplo. Ah, legal. Ao apresentarmos essa manifestação cultural para as crianças, podemos usar a música para conectar o ritmo, os movimentos, a história e as raízes africanas da capoeira. Assim, o aprendizado se torna mais rico e significativo. Usar a música como um portal para outras culturas. Interessante. Mas me diz uma coisa. Como a gente pode, na prática, levar essa diversidade musical à sala de aula? É só colocar uma música diferente para tocar de vez em quando? Não é tão simples assim. É preciso ir além da simples exposição à música. Imagina, por exemplo, apresentar para as crianças a cora uma harpa tradicional da África Ocidental. A gente pode falar sobre a construção do instrumento, o papel dele na contação de histórias, a importância cultural. Essa imersão mais profunda permite que as crianças realmente se conectem com a cultura por trás da música. Entendi. Não só ouvir, é mergulhar na história e no significado da música e como a gente pode usar a música para trabalhar temas mais delicados, como o racismo e preconceito. Sei que é um assunto complexo, mas será que a música pode nos ajudar a abordar isso com as crianças de uma forma adequada? Com certeza. A música pode ser uma ferramenta poderosa para desconstruir estereótipos e preconceitos. Legal. Podemos usar canções que falem sobre igualdade racial, sobre respeito às diferenças e sobre a importância da união entre os povos. Mas, como você bem observou, a escolha das músicas é fundamental. A gente precisa encontrar canções que abordem esses temas de forma lúdica, sensível e principalmente adequada à faixa etária das crianças. Como você disse antes, a música precisa ser um convite para a criança mergulhar em um novo mundo. E não apenas uma exposição superficial. E pensando em atividades práticas, o que os educadores podem fazer para criar um ambiente mais inclusivo na sala de aula, usando a música? Olha, a gente tem um leque de opções, né? Podemos criar um passaporte musical, por exemplo. Passaporte musical, que legal. Onde cada criança coleciona carimbos para cada nova tradição musical que ela explora. Isso incentiva ativamente o envolvimento delas com culturas diversas. Outra ideia é organizar uma viagem musical ao redor do mundo com músicas de diferentes países, adaptando para cada faixa etária. E para os pequeninos, a gente pode usar instrumentos musicais de culturas diversas, né? Permitindo que eles explorem os sons e ritmos. Adorei essas ideias. Usar a música como um passaporte para conhecer o mundo, né? Fantástico. Acho que essa parte do nosso mergulho já deu aos nossos ouvintes um ótimo panorama de como a música se conecta com a identidade e a diversidade cultural. E aí, o que você acha da gente desvendar agora como a música pode nos ajudar a construir relações étnico-raciais mais saudáveis? Vamos nessa. A música, como ponte entre culturas, tem um papel fundamental na construção de relações mais justas, mais igualitárias. No próximo bloco, a gente vai explorar como podemos usar a música para promover a empatia, o respeito e a colaboração entre as crianças. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão no mundo da música? No bloco anterior, a gente viu como a música se entrelaça com a identidade e a diversidade cultural. Agora, vamos descobrir como a gente pode usar essa força da música para construir relações étnico-raciais mais saudáveis na educação infantil. Que legal. Eu adorei a ideia da música como uma ponte que conecta diferentes culturas. Mas como a gente pode, na prática, usar essa ponte para criar um ambiente escolar mais justo, inclusivo, respeitoso? Me dá uns exemplos. Claro.
A música pode ser uma ferramenta poderosa para promover a empatia e o respeito entre as crianças. Lembram da viagem musical ao redor do mundo que a gente mencionou? Sim. A gente pode usar essa atividade para apresentar diferentes culturas e etnias, mostrando a riqueza da diversidade humana. E como a gente pode ter certeza de que essa viagem musical seja realmente significativa para as crianças? Às vezes eu tenho a impressão de que só mostrar algo diferente não é suficiente para gerar uma mudança real de comportamento. Você tem toda a razão. Não basta só apresentar a música de outras culturas. É preciso ir além. Criando um contexto, contando histórias, despertando a curiosidade, o respeito. Por exemplo, ao apresentar uma canção indígena, a gente pode falar sobre cultura indígena, seus costumes, suas lutas, a importância dela para a história do Brasil. Assim, a música se torna um ponto de partida para um diálogo mais profundo sobre diversidade e respeito. Faz muito sentido. Usar a música como um trampolim para conversas importantes. E que outros tipos de atividades a gente pode fazer com as crianças? As possibilidades são infinitas. A gente pode organizar rodas de conversa sobre as músicas que ouvimos, incentivando as crianças a compartilharem suas impressões e a fazerem conexões com as suas próprias vivências. A gente pode também criar jogos musicais que promovam a cooperação, o trabalho em equipe, nos quais as crianças precisam se ajudar para alcançar um objetivo comum. Gostei da ideia dos jogos. As crianças aprendem brincando e a música pode ser uma ótima aliada nesse processo. E como podemos usar a música para abordar temas como o racismo e o preconceito, que são tão sensíveis e muitas vezes difíceis de tratar com as crianças? É um desafio. Mas a música pode nos ajudar a abrir caminhos para o diálogo. Existem muitas canções infantis que abordam temas como a igualdade, a diversidade, o respeito às diferenças. A gente pode usar essas canções para iniciar conversas sobre a importância de tratar a todos com igualdade e respeito, independentemente da cor da pele, da origem, da cultura. É verdade. A música tem esse poder de sensibilizar, né? De nos fazer refletir sobre questões importantes. Mas como escolher as músicas certas para cada faixa etária? Tem alguma dica para os educadores? A escolha das músicas é fundamental. É preciso levar em consideração a idade das crianças, a mensagem que a música transmite, a linguagem utilizada. É importante que as músicas sejam adequadas ao contexto escolar e que abordem os temas de forma lúdica, sensível e respeitosa. Então a música pode ser uma ferramenta poderosa para construir pontes entre as culturas e para promover relações étnico-raciais mais saudáveis na educação infantil. Que incrível. Exatamente. E no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais essa discussão, explorando como a gente pode empoderar as crianças para que elas sejam agentes de transformação social, construindo um mundo mais justo e igualitário para todos. E chegamos à parte final do nosso mergulho musical. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, né? Exploramos como a música se conecta com a densidade, com a diversidade cultural, com a construção de relações étnico-raciais mais saudáveis. Mas tem um ponto que me deixou curiosa. Como podemos usar a música para empoderar as crianças, para que elas sejam agentes de transformação social? É possível que os pequenos, através da música, contribuam para um mundo mais justo, mais igualitário. Com certeza. A música tem essa força transformadora e a gente pode usar essa força na educação infantil. Lembra que as crianças são naturalmente criativas, curiosas. Ao dar espaço para que elas se expressem musicalmente, a gente está incentivando elas a pensar criticamente sobre o mundo ao redor, a imaginar um futuro melhor. Então, além de apresentar músicas que abordem temas sociais, a gente pode incentivar as crianças a criarem suas próprias músicas, tipo compor. Isso. Exatamente. A gente pode criar projetos em que as crianças componham letras que expressem as ideias delas sobre igualdade, respeito e justiça. Imagina a força de uma canção criada por elas mesmas, com as palavras delas, com as melodias delas, falando sobre a importância da união, da amizade entre todas as pessoas. Nossa, ia ser demais. Elas se tornariam verdadeiras compositoras da mudança. Mas pensando na realidade da sala de aula, como os educadores podem colocar essas ideias em prática? Afinal, nem todos os professores se sentem à vontade para trabalhar com criação musical. Entendo a sua preocupação. Mas a criação musical não precisa ser algo complexo, sabe? Intimidador. A gente pode começar com atividades simples, inventar novas letras para melodias que elas já conhecem, criar ritmos usando objetos do dia a dia. O importante é despertar a criatividade, o prazer pela expressão musical. Usar a música como ferramenta de transformação social exige que os educadores também se transformem, né? Buscando novas formas de ensinar e de se conectar com as crianças. Sem dúvida. E nesse processo de transformação, a música pode ser uma grande aliada. Ao usar música de forma consciente e criativa, os educadores podem inspirar as crianças a serem agentes de mudança, a construir um mundo mais justo, igualitário, harmonioso. Que lindo. E assim, a gente encerra o nosso mergulho musical com a certeza de que a música tem um papel fundamental na educação infantil. Esperamos que esse nosso papo tenha inspirado você a usar a música como ferramenta de transformação na sua prática educativa. Lembre-se, a música é uma linguagem universal, capaz de conectar, emocionar e transformar. Até a próxima. E que a música continue nos guiando em nossa jornada.